Memórias e fragmentos da história da navegação. A Amazônia DC apresenta edição histórica dos primeiros pioneiros da construção naval na Amazônia. Para entendermos o contexto histórico, como surgiu as primeiras construções de barcos motores regionais na Amazônia, precisamos voltar a 165 anos atrás no tempo. Precisamente no período da Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão, que durou entre os anos de 1861 e 1865 entre os estados do Sul e Norte, que economicamente eram bem diferentes de suas estruturas sociais e de desenvolvimento industrial. Nenhum outro evento foi tão determinante para a história dos Estados Unidos quanto a Guerra Civil, nem mesmo sua independência, em 1776. Quando a poeira dos campos de batalha baixou, o país que emergia do maior conflito de sua existência era substancialmente diferente do que fora até então. Além disso, a vitória da União do Norte sobre os Confederados do Sul sedimentou a hegemonia econômica do Norte industrializado em relação às outras regiões e, finalmente, encerrou, pela força, o debate sobre as possibilidades de secessão de qualquer uma das unidades da Federação, inaugurando uma duradoura era de estabilidade política. Nesse período a navegação na Amazônia era predominante por embarcações à vela, que singravam os rios da Amazônia entre viagens de 60 a 90 dias até Belém. Com a abertura do rio Amazonas à navegação estrangeira, em dezembro de 1866, permitindo-se a introdução de outras companhias de navegação, tais como a Companhia Fluvial Paraense e a Companhia Fluvial do Alto Amazonas do português Alexandre Amorim, que foi um dos primeiros visionários que contribuíram para o desenvolvimento da navegação a vapor em nossos rios, e as suas primeiras relações externas de comércio em 1869. Com base na Lei Provincial N. 158, de 7 de outubro de 1866, a empresa Companhia Fluvial do Alto Amazonas, cujos navios Madeira, Urura e Jamari foram os arautos do extraordinário progresso que, anos depois, avassalou o Estado. Neste tempo, o sul do Brasil passava por momentos políticos difíceis com a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre os anos de 1864 a 1870, que foi vencida pela Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, mas trouxe graves consequências para o governo imperialista, que entrava em decadência sobretudo pelo seu poder e influência após o fim da guerra. Com o aumento da demanda da borracha deu início o grande período do primeiro ciclo da borracha. A lei e a concessão em favor de Alexandre Amorim foi absorvida e em 1874, a Fluvial do Alto Amazonas foi absorvida pela Amazon Steel Navigation Company Limited, que Barão de Mauá fundara em 1872 em Londres, como sucessora da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas. A Companhia de Navegação de Irineu Evangelista, o Barão de Mauá, com 87 navios de diversos calados, teve o privilégio do monopólio da navegação de cabotagem interna até 1911.
Com isso, a navegação a vapor expandiu a rede de transportes e de comunicações na região, permitindo uma inter-relação mais ágil entre produtores e mercados consumidores mediante transporte mais rápido dos produtores extraídos dos diversos rios da Amazônia. Nesses paralelos de acontecimentos e eventos que marcaram a década de 60 no século XIX, com o fim da Guerra Civil Americana, o imperador Pedro II foi consultado sobre a possibilidade da criação de uma colônia norte-americana no Brasil. Aceitou de imediato, pois nesse mesmo ano já havia fundado uma colônia militar em Óbidos e que não obteve sucesso. A ocupação da Amazônia era, então, o grande desafio. A navegação motorizada ainda era embrionária e não atendia à necessidade do transporte de mais de 20 mil quilômetros de extensão de vias navegáveis. O principal produto comercial na Amazônia era o cacau, que não conseguia espaço nos poucos navios à vela que singravam o grande rio e seus afluentes. Na segunda metade do século XIX, a borracha já era a mais importante matéria-prima na corrida da Revolução Industrial e o comércio se desenvolvia em velocidade e volume em toda a Amazônia brasileira. As drogas do sertão começavam a perder sua importância para o ouro negro, a borracha, que despertava a cobiça dos mais tradicionais consórcios comerciais e bancários do mundo, que para cá vieram e montaram bancos e grandes casas aviadoras com os mais diversos produtos importados repassados ao consumidor final pelo sistema de aviamento. E nesse contexto que veio o programa de imigração de centenas de americanos para a região amazônica era o início do grande ciclo da borracha na Amazônia. Em 1866, o Major Warren Lansford Hastings conseguiu celebrar com o presidente da província do Pará um contrato para a instalação de uma colônia, na qual se comprometia a trazer entre 300 e 400 colonos com grande conhecimento na atividade agrícola e na agroindústria. O governo provincial se comprometeu em pagar as passagens, manter os colonizadores por 6 meses e conceder, por venda, 60 léguas quadradas de terras devolutas ao sul da cidade de Santarém e que aqui ficariam aos cuidados do então coronel Miguel Antônio Pinto Guimarães, vice-presidente da província e pessoa de muita influência na cidade. Parte dos americanos confederados chegaram em Santarém no Pará, a pérola do Tapajós, vindo de Belém na data de 17 de setembro de 1867 pelo navio Inca, de roda a polpa, pertencente à Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas da frota do Barão de Mauá. Homens, mulheres e crianças, na maioria olhos azuis e cabelos louros. Desembarcaram em canoas, como era costume na época, pois não existia ainda trapiche. A população santarena foi assistir ao espetáculo da chegada dos americanos que mais tarde seria reconhecido como marco histórico. Ficaram todos muito admirados. Os imigrantes norte-americanos foram recebidos pelo coronel Miguel Antônio Pinto Guimarães, que depois ostentou o título de Barão de Santarém, concedido pelo imperador Dom Pedro II. Traziam muita bagagem, pois vinha de mudança dos Estados Unidos para a Amazônia para um novo recomeço. Eram imigrantes trazidos pelo governo brasileiro, com prestígio do imperador. Pertenciam a diversas famílias, como a do médico Dr. Pitts, os Vaughan, os Jennings, os Emmett, os Tell e outros plantadores do Mississippi, do Tennessee e do Alabama, no sul dos Estados Unidos. Esse primeiro grupo de imigrantes norte-americanos era integrado por 109 pessoas, mas apenas 70 viajaram, dessa vez, para Santarém. Para o sul do Brasil, cidades de Santa Bárbara do Oeste e Americana, no estado de São Paulo, por exemplo, foram outros leva de centenas de imigrantes norte-americanos. Estavam todos inconformados com o insucesso na Guerra de Secessão, há pouco terminada. Preferiram, então, procurar nova pátria com apoio do governo brasileiro. Nos anos seguintes, outras famílias norte-americanas foram chegando.
Em 1874, eram mais de 200 colonos americanos que tinham requerido terras ao governo. Um dos grandes nomes que se destacaram foram o reverendo Richard Thomas Remington, ministro da Igreja Episcopal Metodista Sul, serviu ao exército confederado como capelão. Nessa ocasião tinha 31 anos e seus 3 filhos já tinham nascido. Era natural do estado de Mississippi. Ali casou-se com Mary Elizabeth Black em 1851. Nessa ocasião era um próspero comerciante e ainda não tinha entrado para o serviço da igreja. Após o término da Guerra de Secessão, Richard Remington regressou ao lar e tentou reiniciar sua vida. Contudo, como outros, achou que as promessas feitas pelo presidente Lincoln, quando vivo, não estavam sendo cumpridas pelas forças que ocupavam o poder. Na verdade, o sul dos Estados Unidos achava-se sob o domínio militar. A economia e a política sob o controle de aventureiros. Assim, o reverendo Remington começou a se entusiasmar com a ideia de emigrar. Decidiu pelo Brasil. Foi ao Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Bahia, após ser recebido pessoalmente pelo imperador Dom Pedro II. Mas, Richard Remington, então, desejou conhecer a colônia Hastings, fundada pelo Major Warren Lansford Hastings, que se estabelecera havia pouco nas proximidades de Santarém. A região era rica em madeiras de lei, que mais tarde seriam de suma importância para a construção naval que ali iniciaria após a estabilidade dos colonos americanos. As terras destinadas aos colonos achavam-se nas serras onde, sem dúvida, a temperatura era mais agradável. A terra era dadivosa e dada com generosidade a cada colono. A cidade de Santarém, ali perto, os poria em contato com o mundo, com a navegação a vapor pelo rio Amazonas. Sentiu ser aquele um lugar para homens de iniciativa. Decidiu-se se estabelecer com visão e prosperidade pela pacata Santarém do século XIX. Assim, o pastor Remington e futuro mestre construtor da navegação santarena, com sua esposa Mary Elizabeth, os filhos Thomas, Edwin e a pequena Elisa, chegaram ao Pará, em 16 de agosto de 1868, ano seguinte à chegada dos primeiros imigrantes. Ele trouxe para o Brasil algum capital. Requereu terras na colônia e lançou-se ao trabalho com a inesgotável energia que o caracterizava. Trabalhava com a ajuda dos filhos. O seu estabelecimento tornou-se o mais importante da colônia. Sendo o verdadeiro tipo de pioneiro, com capacidade inata e vontade de realizar, Remington conheceu sucesso em todos os seus empreendimentos em vida. Chegou a fazer 10 máquinas, contando apenas com os recursos locais disponíveis. Eram movidas por água e podiam trabalhar a um só tempo ou separadamente. Na verdade, ele era um autêntico inventor. Seus filhos foram estudar nos Estados Unidos e, depois retornaram para fixar-se em Santarém. Além dos 3 filhos, os Remington adotaram uma menina, de nome Ted Ruth Gray, órfã de um casal de ingleses. Richard Remington era muito bem relacionado em Santarém. Em 1870 foi fundado um clube social, cujos sócios reuniam-se em sua casa. Em 1880, ele se mudou da colônia para a sede de Santarém. A sua casa e oficina ficavam no bairro da Prainha. A residência tinha uma porta e 8 janelas. Era de frente para o rio Tapajós, uma vista magnífica. A mais notável contribuição do reverendo Remington ao progresso de Santarém foi a construção do trapiche da cidade, além da indústria artesanal naval que foi o ápice da família e um marco histórico da navegação na Amazônia, com expansão de estaleiros e reconhecimento desde então, e de onde sairia os primeiros aprendizes de mestres carpinteiros santarenos da construção naval entre os séculos XIX e XX. Trapiche. Efetivamente, aquele tempo Santarém não possuía cais ou ponte de atracação.
A carga transportada para a cidade era recebida em batelões ou canoas que acostavam aos navios ancorados ao largo e depois descarregada na praia, para ser levada aos consignatários em carroças puxadas a boi ou mesmo em carrinhos de mão, ou ainda conduzida nos ombros de carregadores ou empregados das firmas importadoras, fazendo-se operação inversa com a mercadoria exportada. A condução de passageiros era feita em canoas impulsionadas a jacumã ou catraias a faias. Só em 28 de agosto de 1883, Richard Thomas Remington, mais conhecido como Padre Americano, deu início à obra de construção de um trapiche, contratada com o concessionário desse serviço, o coronel Francisco Caetano Correa. Ponte e respectivo galpão foram concluídos em 15 de novembro de 1884, mas só inaugurados a 7 de janeiro de 1885, quando atracou o primeiro navio, o Vigile. O ápice da família na construção naval. Tempos depois, Remington e seus filhos dedicaram-se a construir embarcações, tornando-se essa atividade a mais importante e lucrativa de todas as que até então tinham realizado. Desenhavam e construíam os navios. Os confederados americanos foram, portanto, os criadores da indústria naval na Amazônia. A lancha Mississippi, de propriedade de Richard Remington, foi a primeira embarcação que ele construiu entre centenas até seu falecimento, e seus filhos deram continuidade, assim de igual com as outras famílias também que aderiram à construção naval com extensões de estaleiros entre os negócios e comércio do advento da borracha. Os confederados americanos estabelecidos em Santarém procuraram se estruturar cultural e espiritualmente, criando escolas e igrejas evangélicas, instituições imprescindíveis das suas vidas. Foram eles que trouxeram as primeiras igrejas evangélicas para o Brasil, facilitando a vida e a permanência de inúmeros pastores protestantes. Contribuíram com o desenvolvimento econômico da região e influenciaram a religião e a cultural local. Algumas famílias retornaram aos Estados Unidos, outras se mudaram para São Paulo, mas as que permaneceram aqui ajudaram a fazer a história de Santarém e do Baixo Amazonas há mais de 160 anos. Além de pastor, ele era dentista, professor, mecânico, fabricava sapatos para sua esposa, fabricava carroça a vapor, carrinhos de mão, mobílias e diversos outros utensílios, como deixou registrado em seu famoso diário. O inventivo pastor fabricou um descascador de café e um engenho para moer mandioca, uma novidade para a época. Outras heranças deixadas pelos confederados e muito úteis quando Santarém não era servida por água encanada, foi a fabricação de tonéis, pipas, barris, dornas e tinas de aduelas. Carroças e carroções, aquelas iguais às que ainda trafegam nas ruas da cidade, e é de lamentar-se que outros engenhos dessa gente laboriosa tenham sofrido solução de continuidade, tais como o aproveitamento da força hídrica das quedas d'água e igarapés para a moagem de cereais e cana de açúcar, fabricação de máquinas a vapor, destilária de aguardente em profusão. A Fazenda Taperinha. Localizada a leste de Santarém, a Fazenda Taperinha, de propriedade do Barão de Santarém, abrigou a empresa agrícola Pinto e Home Limitada, em sociedade com a família Home, criada com o objetivo de desenvolver uma agroindústria. A Fazenda Taperinha, no século XIX, tinha um desenvolvimento hoje chamado sustentável. Tudo que consumia era produzido no local. Os arados eram fabricados na própria fazenda. Foi construído o primeiro navio na Amazônia, inclusive a máquina.
O navio recebeu o nome de Taperinha e, para maior conforto dos passageiros, uma piscina de fundo cimentado foi construída onde se podia nadar ou tomar banho de chuveiro, com uma descarga de 100 galões por minuto. Taperinha conserva a casa rural mais antiga da Amazônia. A família Jennings pouco participou das atividades agrícolas. Entretanto, preferiu mudar-se para a cidade e instalar, onde hoje se encontra o Mercado Municipal de Santarém, uma serraria movida a caldeira e um estaleiro para a construção de barcos, seguindo o ramo dos Remington e Pitts. Desse modo, conseguiram recurso financeiro suficiente para fazer várias viagens aos Estados Unidos em busca de novos negócios. Guilherme Jennings encerrou suas atividades em Santarém no final do século XIX e mudou-se definitivamente para os Estados Unidos. Naquele país montou uma fábrica de lâminas de barbear que se tornaram mundialmente conhecidas como Lâminas Williams. Joseph Pitts, conhecido como Dr. Pitts, serviu o Exército Confederado como oficial médico durante a Guerra da Secessão. Aqui se dedicou à atividade agrícola sem, contudo, deixar de exercer sua profissão, dedicando-se posteriormente à fabricação de barco de madeira como única atividade. O setor da construção naval tomava grandes proporções durante o ciclo da borracha neste período. Transferiu-se, mais tarde, para a então pequena cidade de Oriximiná, onde faleceu. Seu corpo repousa às margens do Igarapé Iripixi, naquela cidade, onde hoje funciona a olaria Iripixi. No início, os confederados americanos foram abrigados em barracões cobertos de palha e chão batido até que as casas assoalhadas fossem concluídas e entregues aos seus donos. As famílias abriram as estradas Urumari-Mararu, terminando no Diamantino, alcançando o platô ao sul da cidade de Santarém. Ali se localizavam as novas propriedades, destacando-se a fazenda diamantina de propriedade dos Ricker, que foram os responsáveis pelo primeiro plantio racional de seringueiras na Amazônia. A Estrada do Bom Gosto terminava na propriedade Piqueatuba, de propriedade dos Valgan e dos Jennings, os quais se destacaram não só pela agricultura como também pela fabricação de pólvora, prego e leite condensado. Os confederados foram ainda responsáveis pela instalação de engenhos de cana e da primeira serraria a vapor em Santarém. Indubitável a sua contribuição à agricultura. O conhecido feijãozinho de Santarém foi trazido pelos norte-americanos, posto que originário de Boston. Os confederados americanos deixaram um grande legado e herança cultural e engenhosa na história de Santarém nas últimas décadas do século XIX e no início do século XX. A saga dos confederados é um dos maiores capítulos da história dos americanos, quase não conhecida pelos próprios e muito menos pela geração atual da região. Cerca de 20 mil confederados imigraram para o Brasil após a Guerra de Secessão norte-americana. Foi a maior e talvez a única imigração por motivos políticos na história dos Estados Unidos. Numa terra nova, estranha e distante, os confederados construíram suas colônias e seus descendentes permanecem no Brasil até hoje, e na região de Santarém deixaram grandes aprendizes raízes da arte da navegação naval, que abriram seus próprios negócios e passaram seu conhecimento para as futuras gerações do século XX. O reverendo Richard Remington naturalizou-se cidadão brasileiro em 5 de setembro de 1891. Faleceu em Belém em 29 de junho de 1894, onde se encontra sepultado, no cemitério de Santa Isabel. Não
se pode deixar de mencionar na história local os Rickers. Robert Henry Ricker era um empresário do ramo ferroviário nos Estados Unidos. Ricker veio para o Brasil acompanhado de sua esposa e de seus 5 filhos. O casal Ricker ainda teve um filho aqui no Brasil, batizado de Marley Amazonas. O patriarca Robert Ricker faleceu em 1883. Os filhos David e Herbert continuaram os negócios da família em Santarém. A fazenda no Diamantino foi vendida por David em 1910. David e seu irmão Herbert Ricker acabaram se tornando os administradores dos bens da família após a morte dos pais. Depois de ter ficado viúvo, David casou-se com uma moça de Santarém, de 19 anos, chamada Dona Mudica, com a qual permaneceu até a sua morte. O casal teve 14 filhos. Este especial faz parte de uma série de edições da história da navegação na Amazônia. Só foi possível com as bibliografia e documentação de Norma Azevedo Guilhom, Vicente Malheiros da Fonseca e os sites e jornais: Meu Baú Mocorongo, Jornal Uruatapera, Gazeta do Oeste do Pará e o blog História Mundim, entre outras fontes. Dedicado a todos os pioneiros, armadores e profissionais da navegação da Amazônia.